Vamos resolver agora a solução de um sistema pelo método de Jacob, tá? Então vamos resolver de forma prática. Esse é um método interativo. Então aqui está o sistema: 3x mais y mais z igual a 8, x menos 2y mais z igual a 3, x menos y mais 3z igual a 8. Vamos adotar como critério de tolerância 10 é elevado a menos 2, o que significa 0,01. E, por uma questão didática, vamos manter no máximo 10 interações, tá? Na verdade, aqui é menor que 10, menor ou igual, tá? A 10 interações. Muito bem. A primeira coisa que nós temos que fazer no método de Jacob é isolar as variáveis. E o que eu vou fazer? Exatamente, vou fazer o seguinte: em cada equação eu vou isolar uma variável. Na primeira equação vou isolar o x, na segunda equação vou isolar o y, na terceira equação vou isolar o z, tá? Só confirmando se está gravando, tá? Tudo ok? Então vamos lá. Um exemplo: quem está do outro lado de lá é o 8, tá? Quem vai passar para o lado de lá? Esses dois termos aqui, ó. XY vai passar para o lado de lá. Então, vai ficar menos. Menos quem? O que passou para o lado de lá. Tá? Eu deixei os coeficientes 1, a gente saber que tem um coeficiente aí. Muito bem. Agora eu vou passar esse 3. Esse 3 que está multiplicando e vai passar dividindo. Então, para facilitar a nossa visualização, eu vou botar um parênteses aqui, tá? Então vai ficar bem aqui, vai ficar o quê? Se o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo, ele vai dividir todo mundo. Então vou botar ali no parênteses, 1 sobre 3, tá? 1 sobre 3, muito bem. Vamos isolar aqui o y. Então do lado de lá está o 3, tá? Menos. O que vai passar para o lado de lá é esse rapaz, um x, ele está positivo, multiplicando com esse menos que está na frente, isso troca o sinal. E o 2z, mais 2z. Agora, esse menos 2 que está multiplicando vai passar dividindo, então vou deixar tudo que está do lado de lá em parênteses, tá? E aí vou passar esse menos 2 que está multiplicando e vai passar dividindo. Então vai ficar 1 sobre menos 2. Agora nessa equação aqui eu vou isolar o z. Então do lado de lá está o coeficiente 8. Menos. E aqui eu vou ter o quê? Quem vai passar para lá? O 1x, esse rapaz, esses dois aqui que vão passar para o lado de lá. Pronto. Esse menos faz com que eles troquem de sinal. Agora o 3 vai passar para lá. Esse 3 vai passar para lá. Então eu vou botar um parêntese, porque esse 3 quando passa para lá, ele vai dividir todo mundo que estiver do outro lado. Então esse 3 passando para lá, vai ficar o quê? 1 sobre 3. Então, nós já isolamos na primeira equação o x, na segunda equação o y, na terceira equação o z, tá? Esse é o ponto importante. Agora nós vamos usar o Excel para nos ajudar a fazer as contas, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa aqui, cadê o Excel? Tá aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Então tá aqui os valores. Vamos com 1, 3, 1, 1, 8. 3, 1, 1, 8. Só com os coeficientes 1, menos 2, 2, 3. 1, menos 2, 2, 3. 1, menos 1, 3 e 8. 1, menos 1, 3 e 8. Então, essa linha 1, 3, 1, 1 corresponde ao x. Eu botei aqui 1, 3, 1, 1 na direção do x.
1 menos 2 menos 1 corresponde ao y. Eu botei na direção do y. 1 menos 2 menos 1. 1, 2, 3 corresponde ao z. Eu botei na direção do z. E esse rapaz, 8, 3, 8, são os termos independentes, tá? Então, o que nós vamos programar aqui? Nós vamos programar aqui exatamente... Opa! Nós vamos programar aqui exatamente essa equação, tá? Vamos programar a primeira equação. Vou deixar ela aqui em azul para dar um destaque. Vamos programar. Então a gente vai digitar, deixa eu até deixar isso bem grande aqui, tá? Bem grande, para a gente poder enxergar isso. Eu vou digitar essa aqui. E eu vou digitar exatamente do jeito que está, parênteses. Lembrando, seguindo uma regra. Tudo que for coeficiente, eu mantenho, eu vou fixar, tá? Tudo que for coeficiente, eu vou fixar. E tudo que for variável, como variável são as colunas da tabela, eu vou deixar livre, tá? A tabela vai ter, a primeira coluna, ela é um contador de linha, então, situação 0. E aí eu vou ter exatamente uma coluna para o x, uma coluna para o y, uma coluna para o z. Eu vou ter o erro do x, o erro do y e o erro do z. E vou ter o erro, que vai ser o maior desses três erros. Esse erro vai ter que satisfazer essa condição. Eu só paro o processo quando esse erro for menor que 0,1, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é... Eu vou dar um chute inicial, podia ser outro chute, mas eu vou dar um chute inicial como 0,00. Então, na linha 0 eu não tenho erro, porque o erro vai ser considerado a diferença desse valor com o anterior. Como não tem o anterior, esse é o ponto inicial, não tem erro, tá? E eu vou chutar 00 como ponto inicial. E vou programar exatamente essas equações aqui, tá? Programar essas equações. Muito bem. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Quem é o x? Vai ser, abre parênteses, 1 sobre esse coeficiente 3. Quem é esse coeficiente 3? Esse coeficiente 3 aqui, ele é o cara que está na frente do x. Então, lembrando, então vai ficar igual. Jacob sempre pega a informação da linha anterior. Então, abre parêntese. Então, abre parêntese, 1 sobre 3. Só que esse 3 aqui é um coeficiente. 1 sobre esse 3 aqui é o coeficiente. Então, eu vou pegar o coeficiente. Lembrando, tudo que for coeficiente, eu vou fixar. Então, o que é que eu vou fixar aqui? Tá? Eu vou usar cifrão para fixar. Antes da letra, antes do número. Tá? Muito bem. Fecha parênteses. Olha, abre parênteses, fecha parênteses. Agora, eu vou abrir esse parênteses. Tá? Como tem uma operação de multiplicação, eu tenho que botar multiplicação, abre parênteses, né? Fica 8, que é esse coeficiente bem aqui, sendo aí, cadê esse coeficiente? Está bem aqui o 8. Como é coeficiente, eu vou fixar. Vou botar aqui, cifrão, cifrão, muito bem. Depois do 8, eu tenho esse menos, que é da fórmula, que vai trocar o sinal de todo mundo que veio do outro lado de lá. Menos, vou abrir o parêntese, vai ficar 1, esse 1 é o coeficiente aqui, que está aqui na frente, é esse cara aqui do y, então eu pego o 1, tá? Como ele é o coeficiente, usando a nossa regra, eu vou fixar com cifrão na letra e no número, então esse cara é o número 1, ele vai multiplicar o y, tá? Ele vai multiplicar o y. O y, ele sempre, no Jacob, ele está na linha anterior. Então, aqui eu botei o y, já botei o y. Aí fica mais
mais, aqui eu vou pegar o coeficiente 1 do z, que é esse coeficiente 1 aqui do z. Como ele é o coeficiente, nós temos aquela nossa regrinha. Eu vou fixar ele, coeficiente se fixa, as variáveis não, tá? E esse coeficiente vai multiplicar o valor do z. Sempre no Jacob eu pego o z da linha anterior, ponto, z. E aí eu vou fechar o parênteses. Opa, bem aqui eu vou fechar e fechar o parênteses. Pronto. Então eu tenho aqui, eu já fixei aqui o nosso aqui, é nosso, para ser um número com 4 casas decimais, tá? Eu descobri o valor do x. Como é que isso daria? Então aqui, se eu fizer essa conta, tá? Se eu fizer essa conta aqui, quanto é que vale o y? O y vale no anterior, o y anterior é 0. E o z no anterior também é 0. Seria esse rapaz bem aqui. Então, eu teria como resultado dessa conta o quê? 2,6667. Esse seria o resultado dessa conta. Tá? Você vai na calculadora e pode calcular isso aí. Vou botar esse aqui. E nós vamos programar o y. Esse y bem aqui. Na linha 2, eu vou determinar o y. Então, vai ficar a parênteses. No Excel, começa com a igualdade. A parênteses. Observe, eu começo com parênteses, né? Aí fica 1 sobre. E esse 2 aqui, esse menos 2, é esse coeficiente bem aqui. Tá aqui, ó, esse coeficiente aqui. Menos 2. É um coeficiente. Como ele é um coeficiente, eu vou fixar o coeficiente. Para depois poder arrastar e fazer isso de forma automática. E aí, eu fecho o parênteses, aqui é uma multiplicação. Fecho parênteses, multiplicação a parênteses. Aí eu vou ter o 3, que é o coeficiente. Está aqui o 3. Se é um coeficiente, eu venho e fixo o coeficiente. Tá? Esse 3 vai ser menos. Aí aqui vai ficar 1. Esse 1 aqui é esse coeficiente aqui da frente do x. Como é um coeficiente, eu vou fixar o coeficiente, tá? Bem aqui tem que ter um parênteses, né? Que eu esqueci de abrir esse parênteses bem aqui, ó. Bem aqui, 1x, parênteses 1x, parênteses 1 vezes o x. No Jacob, eu vou sempre pegar essa informação da linha anterior. Variável eu não fixo. Aí fica mais, tá? Mais 2. O 2 é esse coeficiente bem aqui. Então, como é um coeficiente, eu venho e fixo o coeficiente. Esse coeficiente vai multiplicar quem? O z. 2 é esse coeficiente bem aqui, vai multiplicar o z. Só que o z eu pego na linha anterior. Então, para calcular o y, eu precisei do x e do y. Depois eu coloco parênteses. Resumo, eu obedeço literalmente a expressão. Pronto. Em outras palavras, se eu botar aqui, olha, quem são os valores aqui? Aqui, desculpa, bem aqui. Quanto é o valor do x aqui? Para calcular esse y, foi 0. Então, no lugar do x, eu coloco 0. E no lugar do z, eu pego sempre essa informação da linha anterior, também é 0. E isso vai dar menos 1,5. Pronto.
Muito bem, já calculamos. Agora vamos calcular esse valor aqui, tá? Para calcular esse valor, o Z, nós vamos trabalhar com essa expressão bem aqui, ó. Vamos começar com parênteses. No Excel eu começo com a igualdade. Na calculadora você termina com a parêntese. Aí você faz 1 sobre 3. 1 sobre 3. Esse 3 é o coeficiente do Z. É esse cara. Como ele é um coeficiente, eu vou lá e fixo ele. Fixo aqui e fixo aqui. Fecha parênteses, vezes. E aí eu vou abrir parênteses, né? Vou pegar esse coeficiente 8 aqui, que é o termo que está do outro lado. Como é um coeficiente, eu vou lá e fixo, botando cifrão antes do número. Aí fica menos, que é esse menos, vou abrir o parênteses. E vou botar o termo que vem do lado de lá. Olha lá, aqui é 1x. Então aqui, esse 1 está bem aqui, ele é um coeficiente, então eu vou fixar ele. Vou fixar ele. E ele vai multiplicar quem? Ele vai multiplicar o x. E o x eu vou pegar ele na linha anterior. Muito bem. Mas, bem aqui é menos, mas na verdade a fórmula do processo é mais. Esse menos é do coeficiente, tá? É do coeficiente. Então, esse coeficiente, quando eu pegar ele aqui, é negativo. Então, eu coloco mais. Daí, quando eu pegar o menos vem junto. Então, como é um coeficiente, eu vou fixar vezes o valor do y. Aqui o valor do y. Quanto é o valor do y? Esse. Depois eu vou fechar parênteses. Fechando parênteses. Então eu tenho 2,4. Muito bem. Aí aqui um exemplo. Se para eu calcular essa expressão bem aqui, que é o z, qual é o x que eu vou usar para calcular esse z? Foi o x0 da linha anterior e y0. Então aqui seria vezes 0 e aqui seria vezes 0. E o resultado dessa conta seria quanto? 2,667. Muito bem. Vamos ver como é que fica aqui o erro. Tá? Vou até diminuir isso aqui para a gente poder... O erro... Deixa eu pegar aqui. O erro do y e o erro do z. Como é que eu vou pegar o erro dessas três expressões? Tá? O erro é bem simples. Ele é o valor absoluto. O erro seria... O que é o valor absoluto? O módulo de quem? Do valor atual, 2,6667, menos o valor anterior, 0, que vai dar 2,6667. Aqui, o valor absoluto no Excel, para facilitar a minha vida, ele é dado pelo comando ABS. Eu pego o valor atual menos o valor anterior. Tá? Mas como é que eu vou calcular o erro aqui desse aqui? Vai ser o valor, o módulo do valor atual, que é menos 1,500, menos o valor anterior, que é 000, opa, que é 0, né?
Bom, então o resultado dá 1,50. Então aqui eu posso botar o comando ABS, que é o módulo, né? Esse menos o anterior. E fecho. Esse aqui é a mesma coisa. O erro seria quem? Seria o módulo do valor atual. Aí a gente está trabalhando aqui. 2,6667 menos o anterior zero, que vai dar 2,6667. Então, isso aqui em comando, ABS, do valor atual, menos o valor anterior. Aqui o erro vai ser o maior. Vai ser o máximo, o maior desses valores aqui, né? Vai ser o máximo. O máximo de quem? Desses três erros aqui, ó. Que, então, o maior erro aqui é esse. Muito bem. Esse vai ser o erro. Com isso, o erro aqui nesse aqui, a gente vai pegar o maior erro desses erros e esse vai ser o erro que vai considerar. Eu vou repetir esse processo N vezes até que esse erro seja menor que 0,01, tá? Então, vamos lá para essa linha. Como é que seria essa linha? Eu vou repetir mais uma vez para a gente entender. Como é que eu calculo esse valor aqui? Lembrando, Jacob vai pegar, eu vou usar exatamente essa expressão aqui, tá? Então eu vou pegar, vou repetir essa expressão, igual, tá? Como é que ficaria? 1 sobre, repetindo o processo, 1 sobre o 3 aqui. Quem é o 3? Esse 3 é o coeficiente do x. Quem é o coeficiente do x? Está aqui. Como ele é como coeficiente, eu fixo coeficiente, tá? Muito bem. Aí o que acontece? Fecha, aqui fecha uma multiplicação, abre 8 menos. Esse 8 é esse coeficiente aqui, ó. Esse coeficiente bem aqui. Então, o 8, que é esse coeficiente, como é o coeficiente, eu fecho o coeficiente, tá? Aí, o menos quem? Abre parênteses. E aí eu vou pegar quem? Eu vou pegar a galera que vem de lá, que é o z, coeficiente do y, né? O y e o z. Então, eu vou pegar esse rapaz aqui, esse coeficiente vezes o y. Coeficiente, lembrando, coeficiente eu fixo no Excel. Vezes quem? 1, eu botei esse cara aqui, equivale a 1, vezes o y. O y eu sempre vou pegar da linha anterior. Se eu estou nessa linha, eu pego da linha anterior. Aí eu vou sempre somar. Esse coeficiente é do z. Eu vou pegar o coeficiente do z, tá? Coeficiente do z. E ele vai multiplicar quem? O z, e o z no Jacob é sempre da linha anterior. Aí, agora eu só vou botar fecha parênteses. Fecha parênteses. E aí deu 8. Muito bem, se eu tivesse pegado bem aqui, olha, essa expressão aqui, quanto seria o y? O y seria menos 1,5000. Vamos pegar esse valor aqui, vamos ter que diminuir, senão não vai dar aqui.
tá? E quanto é o Z? O Z, ele vale 2,6667. E o resultado dessa conta, vou botar tudo aqui. O resultado dessa conta vai dar quanto? 22778. 22778. Pronto. Viu como é bonito? Agora vamos calcular o Z, usando essa expressão. Vamos lá. O Z é o Y, desculpa. A parêntese. Então, a parêntese 1 sobre menos 2. Menos 2 é esse coeficiente bem aqui, ó. Eu estou na segunda equação, é esse coeficiente bem aqui. Como é um coeficiente, eu fixo o coeficiente, como botamos regra. Aí eu vou fechar parênteses vezes abrir parênteses. Fechar parênteses vezes abrir parênteses. 3 é esse coeficiente aqui, está do lado de lá. Como é um coeficiente, eu vou esse. Aí depois vem o tal do menos. E aí vem tudo que vem do outro lado de lá. Esse menos faz a troca do sinal. Então, menos, abre parênteses, abre esse parênteses, pega o 1, que é esse coeficiente bem aqui, ó. 1, como é um coeficiente, eu vou fixar ele. E ele vai multiplicar quem? Ele vai multiplicar o x. O x no Jacob é sempre da linha anterior. E eu não fixo. Mas, agora eu vou digitar aqui 2. 2 é esse coeficiente bem aqui, ó. Esse coeficiente. 2, como é um coeficiente, eu fixo. E ele vai multiplicar quem? O valor do Z. O valor do Z. No Jacob, eu pego da linha anterior. Depois eu fecho parênteses. Fecho parênteses. E dá 2,25. Muito bem. O que significa isso aqui? Se eu pegar aqui nessa questão bem aqui, né? Nessa questão, qual foi o valor do x que eu adotei? O x foi 266. Eu estou usando esse x aqui para calcular. Para calcular esse x aqui, eu vou usar quem? Eu estou no y agora. Desculpa, eu já calculei o x. Estou calculando o y. Para calcular o y, eu usei que x? Eu usei o x 2. Então, esse cara aqui é vezes 2, 6. Eu estou usando esse x bem aqui, né? 6667. E o z, para calcular esse x aqui, eu usei esse z, que também é 26667. E o resultado dessa conta vai dar 2,25, que é o valor do y que eu calculei. 2,5000. Pronto. Agora vamos calcular o z. O z, como é que lá? Z, repetindo o processo. Igual 1 é aparente 1 sobre. Aparente 1 sobre. Esse 3 é esse coeficiente bem aqui. Estou na terceira equação, é esse coeficiente. Se é um coeficiente, eu vou lá e fixo ele. Aí, fecha multiplicação a parêntese. Fecha multiplicação a parêntese. O 8 é esse coeficiente bem aqui. 8. Então, fixa. Aí depois disso vem menos a parêntese 1x. O 1x está bem aqui, ó. 1x. É esse coeficiente 1 aqui, ó. 1. Como ele é um coeficiente, eu vou fixar ele. Fixar ele aqui.
e aqui. Vezes, ele vai multiplicar o x. Quem é o x da linha anterior? É esse rapaz aqui. Sempre é mais. Sempre é mais. Esse menos é do coeficiente. Então, deixa que ele venha naturalmente lá da coisa. Esse é coeficiente bem aqui, ó. Ele vem de lá. Já está o menos dentro do coeficiente. Como é um coeficiente, eu vou fixar. Ele vai multiplicar que variável? Ele vai multiplicar a variável y, que é essa bem aqui. Depois eu vou fechar parênteses. 1, 2, pronto. Então, o resultado, como é se eu estivesse fazendo aqui, o resultado para encontrar esse z aqui, eu faço assim, quem é o valor do x? O x que eu adotei é, para calcular esse z, eu usei esse x aqui. Então, eu botei 2.6667. E qual foi o y adotado para calcular isso? Qual foi o y? Foi menos 1. Então, isso aqui é vezes menos 1,5000. O resultado disso deu quanto? 1,27. Aqui deu 1,2778. Muito bem. Podemos calcular o erro. Tá? O erro aqui, a gente pode subir isso aqui, pode subir um pouquinho lá, né? O erro aqui vai ser o ABS desse menos o anterior. Como é que surge esse valor? Eu vou pegar o 2,2778, vem aqui o 2,2778, menos o anterior, que é o 2,6667, e isso deu 0,3889. 3889, tá? Aqui o erro do y é esse erro bem aqui. Então vai ser o módulo, que aqui o comando é ABS, esse menos o anterior dele. Deu 4. Então aqui, esse aqui é 2,5. 2,5. Menos o anterior dele, que é o 1,5. Menos o anterior dele, que é quanto? 1 menos 1,5. E o erro aqui deu 4. E esse erro aqui, que é ABS, vai ficar esse menos esse, vai ficar, quem é o valor aqui? 1,2778, 1,2778, menos o anterior dele, que é 2,6667. Opa, é 2, né? 1 é 2. E aqui, como resultado, nós tivemos 1,3889. 1,3889. Pronto, esse é o erro. E o maior desses valores, eu vou botar aqui o máximo desses três valores aqui, que é 4. Então, o maior desses erros é 4, ele vai ser o erro da seção. Então, nós já fizemos duas vezes, eu vou repetir até que esse valor
seja menor que 0,01, tá? A gente vai repetir o processo. Então aqui, se você fez tudinho bonitinho, fixado, como mandou, basta nós puxarmos, vamos até a interação 9. 9 não deu, 10, eu acho que é 11. Pronto. Então, olha, nós vamos ter que repetir esse processo aqui, ó. Tudo acontece e aí ele convergiu na 11ª interação. Lembrando aqui que nós estamos com 2 casas decimais só. Quer dizer, nós deixamos o erro que deve estar certo é apenas 2 casas decimais. Mas pode ter contaminado essa casa decimal aqui, a segunda. Então, bora pegar aqui, deixar só com 2 casas decimais. Então é basicamente 1, 2, vamos dizer que a terceira esteja errada. Ó, 1, 2, 3, aproximadamente essa é a minha resposta, tá? Com 2 casas decimais, muito próximo a isso, mas pode ter acontecido, muitas interações começam a contaminar. Mas se você jogar esse num programa Gauss Jordan, você vai ter esse resultado, 1, 2, 3, que seria o exato. Aqui nós temos uma aproximação que é de 2 casas decimais, ficou assim, tá? O erro. Então assim é o Gauss Jordan, tá? E aí vocês, com base nisso, e olha lá, esse valor aqui, que foi o critério de parada, tá? Tá aqui o critério de parada e tá aqui a solução da aproximação. Esse é o valor do x, esse é o valor do y e esse é o valor do z, tá? Se você jogar no Gauss Jordan, vai obter isso aqui. Então aí, vocês façam a atividade com base nesse vídeo aí. Ok, um grande abraço, até a próxima.